Oi pessoal, eu sou o Borgo e hoje, juntamente da equipe da Rádio Gazeta Online, nós viemos cobrir a 29ª edição do Festival de Documentários Internacional É Tudo Verdade. Não é verdade, Vicas? É isso aí, Borgo. Inclusive, hoje nós viemos acompanhar a masterclass do cineasta e documentarista irlandês Mark Cousins. Uma coisa importante e interessante da gente falar também é que foi a primeira visita dele aqui no Brasil. Vamos conferir um pouquinho de como foi? Roda aí, Gil. É Tudo Verdade foi criado em 1996. Places you've never imagined artistically. Reportagem especial do festival É Tudo Verdade. Importante ressaltar que essa cobertura foi feita especificamente no dia 9 de abril. E você confere aqui como foi um pedaço desse festival que aconteceu do dia 4 até o dia 14 de abril. Nesse mesmo festival, ocorreram premiações de melhor curta e longa-metragem, melhor documentário da competição brasileira, entre outros prêmios. Mas agora, vamos partir para a Masterclass. Vicas, não sei você, mas achei fascinante descobrir um pouco mais do processo produtivo e criativo único do Mark. Isso está muito particular. Além de não fazer seus roteiros digitalmente, ele só os escreve por completo depois de gravar as imagens, o que torna o processo o inverso do habitual. Achei espetacular. Did the Babadook scare you? Did you feel the desire in moonlight? Inclusive, ao final da palestra, ele me explicou um pouco mais esse processo. E a gente vai entender um pouco disso agora. Artistically. And how artistic can documentaries that are about real life and information be? How artistic can they be when they talk about real life? Thank you very much. Thank you, Gabriel. When I talk about the structure coming first, that sounds quite controlled or controlling. But the whole point about a structure is then you can improvise madly within the structure, like jazz musicians, for example. So once you've got a basic shape, you can go anywhere. And one of the films I made in Iraq, I brought loads of little cameras and just gave them out to children. It's in a village. There are 92 children. We just gave cameras everywhere. On purpose, I gave them zero tuition, no teaching whatsoever. I really didn't believe in that. And then the footage came back. They filmed whatever they wanted. Slightly annoyingly, I had been a filmmaker for about 20 years by that point, and their footage was better than anything I had ever shot. So that was annoying, obviously. But, that is freedom within the structure. Just go wild once you've got a few building blocks. In terms of your question of, how creative can documentary be, at least as creative as any other art form is the answer. At least as creative as the art of Lygia Clark or the writing of Clarice Lispector, or we've talked about Orson and the Baroque of Orson and the observational acuity of Virginia Woolf, etc. There is no ceiling to how creative documentary can be. Simple as that. Já a primeira coisa que me captou na Masterclass do Mark Cousins foi conhecer a variedade de trabalhos que ele já produziu. Na palestra, ele nos mostrou sua origem no cinema e como isso afeta a forma como ele produz documentários, os tornando bem mais criativos e artísticos do que a gente espera habitualmente. O estilo de criação do Mark é único e, na minha opinião, especial. Durante a palestra, o diretor do evento e mediador Amir Labaki apresentou diversos trabalhos do próprio Mark e que foram exibidos no festival. E 2 deles chamaram minha atenção. My name is Alfred Hitchcock. I'm ready to tell my story. My name is Alfred Hitchcock. E The Eyes of Orson Welles. Orson, drawings, many have never been seen before. A sketchbook of your life. You traveled the world. Nesses 2 trabalhos, Cousins consegue explorar a vida destes renomados cineastas com uma identidade única. Bravo, Orson Welles.
Outra coisa que me surpreendeu também foi a criatividade e a variedade de temas abordados por Mark em suas produções. Sejam temáticas mais artísticas, como a produção que fala da história do Hitchcock que o Vicas mencionou anteriormente, ou até abordagens mais subjetivas como em A História da Visão, em que Mark mostra um pouco de como ele vê o mundo antes de se submeter a uma cirurgia nos olhos, o diretor não se limita a rótulos criativos de maneira alguma. Childhood, teenage years, old age, a lifetime of looking. Em My Name is Alfred Hitchcock, o documentarista traz o renovado diretor de volta à vida, como um guia do espectador através dos trabalhos de Hitchcock, com depoimentos e declarações do próprio sobre os planos escolhidos pelo diretor e o motivo da escolha das cenas. Para trazer Hitchcock de volta à vida, Mark Cousins convidou Alistair McGowan para interpretá-lo. Agora, em The Eyes of Orson Welles, Cousins leva os espectadores em uma viagem ao processo criativo de Welles através de seus desenhos nunca antes publicados. No documentário, são apresentados desenhos de lugares que o diretor passou, suas ideias para filmes e muitas outras representações que o cineasta trazia. Você consegue assistir aos trailers destes documentários no próprio YouTube, no canal Dog Wolf. Após a palestra, a equipe conversou com o público presente. Vamos saber o que eles acharam? Aqui na Cinemateca, que é de graça, qualquer um pode ver e pode ter acesso legalmente, né, a filmes que normalmente não se teria, e aí conhecer coisas novas. Eu acho que os documentários, eles mostram pra gente uma diversidade múltipla de narrativas e de possibilidades de pensar o cinema. O documentário, ele rompe essas fronteiras assim, do que é ficção, do que é o próprio, enfim, real. Olha, o Brasil tem uma grande tradição de documentários, desde os mais convencionais, expositivos, até documentários mais ensaísticos, de autoficção, mas que hibridizam a linguagem do cinema. Mas eu acho que em diálogo, principalmente com o que tem sido feito de cinema no Trópico Sul, onde a gente está localizado, é um cinema que se localiza como um dos mais inventivos, dos mais interessantes. Eu vim para acompanhar o Mark Cousins, está tendo uma retrospectiva dele. Eu já tinha lido o livro dele em 2022, eu peguei na biblioteca da faculdade e eu passei um tempão lendo, adorei. E aí quando eu vi que ele vinha, pensei, minha oportunidade de ir, de conhecer, mais os filmes dele, né, que eu não tinha tido acesso. Que eu saiba, é algo que só ele conseguiu fazer assim, dessa maneira tão sólida e aprofundada e instigante de assistir também. Dentre os diretores que participaram das premiações, Júlio Matos, vencedor da categoria de melhor montagem, reforça a importância do festival. Bom, preciso dizer que o É Tudo Verdade é, sem dúvida nenhuma, um dos principais festivais de documentário do mundo. É reconhecido mundialmente, é uma janela muito importante do documentário mundial, né? Documentaristas do mundo inteiro vêm para cá para exibir o seu filme. No Brasil, eu acho que arrisco a dizer que é o principal festival de documentário, né? Especificamente de documentário. Então, assim, estar no festival já é um prêmio em si, né? Quando a gente recebeu o convite do festival, o prêmio já estava dado, né? Só de ter o filme lá, de ser assistido, né? E o festival é muito legal porque críticos vão assistir, os outros cineastas assistem. É uma janela absolutamente incrível, assim. Então, só por estar lá já foi um prêmio enorme. A gente passou por um momento difícil recentemente, assim, as políticas públicas ameaçadas e tal, mas a cena, né, a indústria cinematográfica brasileira está bem sólida, está bem resistente, as políticas públicas estão bastante enraizadas, assim, acho que a sociedade entendeu que é importante a gente produzir a nossa própria memória, produzir a nossa própria história, ter filmes falados na nossa própria língua, né, que é disso que a gente está falando. Se a gente não protege esse mercado, se a gente não protege essa produção, a gente vai perder uma preciosidade que é produzir as nossas próprias histórias e contar as nossas histórias na nossa própria língua. Mas a gente está sentindo que o momento agora é um momento otimista de retomada dos investimentos no audiovisual, retomada dos mercados. As televisões estão buscando novos investimentos, estão buscando parceiros, né, as produtoras independentes, para produzirem conteúdos de novo, assim. Então, eu acho que é um momento otimista, assim, no É Tudo Verdade, por exemplo, quando você encontrava com os outros diretores, estava todo mundo com um projeto novo, todo mundo estreando um filme novo, tinha ali uma efervescência
que eu fazia alguns anos que eu não via. Bom, mas esse foi só um pouquinho do que a gente viu nesse dia que a gente está passando aqui na Cinemateca. Agora você fica com o resto da equipe que passou aqui durante a tarde. Fala galera, tudo bem? Estamos no festival É Tudo Verdade, agora no período da tarde, onde a gente viu a exibição e o debate do documentário Brasil no Cinema de Claude e Dina Levi-Strauss. Esse debate foi mestrado por Luísa Valentini, antropóloga, e pelo Carlos Augusto Calil, diretor de cinema. E a gente conseguiu uma entrevista com ele. Vem cá acompanhar. Que o Brasil tem uma vocação documental muito forte. Como é que eu digo? Eu dou aula de cinema, então esse é um assunto que eu pensei bastante. Por que eu digo isso? Porque os filmes brasileiros de ficção contêm documentário, invariavelmente. Esse é o primeiro ponto. Isso não acontece no cinema americano e não no cinema francês. No cinema brasileiro é quase como uma prática, enfim, corrente. Sempre tem um ponto de partida ou até na realização tem um elemento documental que entra que não estava previsto, mas então o documentário está presente no cinema brasileiro, não importa o gênero. O olhar, a sensibilidade de quem faz o documento é que conta, é o que interessa. No caso do Levi-Strauss, isso foi dito aqui com todas as letras. Quer dizer, não é apenas um registro, é um registro por uma pessoa que tem sensibilidade para vários aspectos, então que tem uma poética, e essa poética é transferida, né, através do olhar pelo documento e tal. E aí dá uma outra dimensão ao documento. A questão não é registrar, né, é mais do que isso, né? Dar um depoimento, né, enfim, filtrado pela sensibilidade artística. No documentário, a gente teve a oportunidade de ver imagens do início do século XX, onde o casal Levi-Strauss visitou uma tribo indígena no Brasil, mais precisamente em Rondônia e no Mato Grosso. É um grande nome disso. É verdade, o documentário mostra um pouco como o povo indígena vivia naquela época, desde seus costumes até as dificuldades de trabalhar com equipamentos com uma tecnologia pouco avançada. Com isso, a gente pôde entender como a filmagem funcionava nos anos 30, já que acompanhamos um debate e um diálogo técnico em relação aos equipamentos de gravação, que na época foram doados pela USP. É isso mesmo, o debate foi bem divertido e conseguiu aprofundar bons pontos de discussão acerca do assunto. Eu, pelo menos, gostei muito de ter tido acesso às imagens que jamais imaginei que teria. Depois de conversar um pouquinho sobre a exibição do documentário, a gente também falou com o diretor do festival É Tudo Verdade, Amir Labak. Quando a gente criou o É Tudo Verdade, não havia festival de documentários na América Latina. O É Tudo Verdade foi criado em 1996 e era muito difícil você assistir documentários em sala de cinema, e você não tinha mais muitos documentários passando em televisão. Você teve pequenos momentos na história da televisão brasileira em que você tinha documentários, e nos festivais pontualmente você tinha documentários, você não tinha uma janela nobre. Então, em 96 o É Tudo Verdade estreou e imediatamente ficou muito claro que havia sim no calendário anual no Brasil um espaço para um evento dedicado exclusivamente à não ficção. Eu acho que é muito importante a gente ter uma safra de filmes brasileiros e internacionais tão vigorosa e tão esteticamente diversa. Eu acho que isso é algo que é importante. Eu acho que é importante ter essa forte presença de cineastas mulheres. É algo que já faz parte da história do É Tudo Verdade, mas que esse ano as pessoas estão mais conscientes da importância disso, e são filmes, é uma produção muito, muito importante. O evento, que aconteceu do dia 4 a 14 de abril, não só aqui em São Paulo, mas também no Rio de Janeiro, abordou diversos temas sociais e culturais. A gente tentou passar um pouquinho do clima aqui do evento para vocês, mas se vocês quiserem, vocês podem acessar o site etudoverdade.com.br. É isso aí, gente. Essa foi a cobertura de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Roteiro, apresentação e produção: Bruna Beluco, Gabriel Borgonov, Gabriel Grande, Júlia Lozano, Luísa Borgli e Vitor Castro. Edição: Gabriel Grande e Vitor Castro. Revisão textual: Heloísa Rocha. Supervisão técnica: Roberto Vilela. Supervisão pedagógica: Rogério Furlan. E direção da Faculdade Casper Libero: Marco Vale.